As emendas para discutir, vereadora Andiara Barbosa. Concedemos a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos. Muita coisa para falar, né? Mas, em relação ao projeto de lei que foi mencionado, que eu entendo que é de Londrina, que teve um problema, uma discussão em relação à constitucionalidade. Eu destaco aqui que, agora ainda no mês de fevereiro, esse projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores lá em Londrina, então foi considerado como constitucional e considerado que, sim, os vereadores têm também o precedente de discutir e propor leis em relação à regulação do município. Gostaria de ressaltar que nós mandamos para todos os vereadores hoje pela manhã uma nota técnica, trazendo dados, embasamentos técnicos em relação a esse tema da educação como essencial aqui em Curitiba, inclusive dados que foram discutidos, também mencionados pela vereadora Maria Letícia, pelo vereador Dalton Borba, e que demonstram de forma objetiva a questão da transmissibilidade, que as crianças transmitem menos o coronavírus do que os adultos, que o risco é menor e, principalmente, mencionando os danos que causam nas crianças esse período prolongado longe das escolas, né? Assim também como foi mencionado pelo pediatra Dr. Rubens Catti. O nosso objetivo, quando protocolamos esse projeto, é garantir realmente o retorno às aulas no próximo dia 18 de fevereiro, como estava previsto. A gente entende que é importante que tenha esse reforço para que não seja adiada mais uma vez o retorno. E a gente destaca também que o projeto determina que o Executivo tem autonomia para definir sobre restrições no caso de piora da pandemia. Então, caso realmente a situação piore, a segunda onda e a nova cepa, como foi mencionado pela vereadora Maria Letícia, o Executivo pode aumentar as restrições e reduzir, né, ao mínimo a educação presencial e continuar com a educação remota, como já foi, inclusive, mencionada também pela secretária de Educação, que continua acontecendo no ano de 2020. Né? Então, a gente simplesmente quer que seja oferecido o ensino presencial e, caso piore, que ele seja reduzido ao máximo. O que a gente observa é que, após o distanciamento inicial, lá no início da pandemia, em março, diversos setores retornaram às atividades, né? Restaurantes, supermercados, empresas, num primeiro momento se afastaram e depois foram se adaptando. E, inclusive até aqui na Câmara de Vereadores, né? Então, teve gente também perguntando na internet, mas os vereadores estão em casa, e aí? A gente, inclusive, está começando hoje aqui na Câmara o sistema híbrido. Né? Alguns vereadores, como a gente, que prefere estar aqui no plenário, estão aqui presencialmente, seguindo os protocolos de segurança, o distanciamento, e outros vereadores estão em casa. Então, a gente entende que a educação e as escolas têm que começar também a fazer essa adaptação. Né? Tem que oferecer essa possibilidade, em menor volume que seja, mas começar e se adaptar. E inclusive, o que está acontecendo com as escolas particulares. Né? As escolas particulares já retornaram, como foi mencionado pela minha colega Amália, nós visitamos escolas e o retorno foi muito positivo. Nós pudemos, né, o nosso objetivo é justamente fiscalizar a prefeitura, então, todas essas informações que a Secretaria de Educação falou, que repassou materiais para as escolas, nós pudemos observar presencialmente nas escolas. Nós vimos os armários cheios de álcool gel, os totens para álcool gel, as máscaras, o kit de máscaras para as crianças vão receber um kit com 4 máscaras, os professores com 6 máscaras, até esclarecendo para a professora Josete, sim, eles têm também máscaras descartáveis nas escolas. Nós pudemos observar isso em algumas escolas que nós estivemos. E, inclusive, conversando com professores. Ontem, na minha rede social, vários professores vieram
conversar. Eu, inclusive, conversei por telefone com 2 deles. Eles estão, esses professores que eu conversei, né, estão querendo que o retorno aconteça. Alguns deles, sim, estão apreensivos, porque, afinal de contas, ficaram todo esse tempo longe, né, e agora vai ter o retorno, e a apreensão deles é no sentido de que o protocolo realmente ocorra, realmente seja seguido, conforme determinado pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Educação e de Saúde, né? Então, eu entendo que nós, vereadores, temos, sim, que continuar vigilantes, sim, que fiscalizar o Executivo para que esses protocolos sejam mesmo seguidos, para que as crianças, e principalmente os professores, os profissionais de educação, tenham segurança. Mas o que nós defendemos é que, sim, que é possível que esse retorno aconteça de forma segura, de forma responsável. Temos inscritos para a parte, vereadora Noêmia Rocha e Serginho do Posto. Vereador. Ok, vou andar um pouco mais e daí a gente abre. Mas, de novo, é importante que a gente, como vereadores, fiscalizemos isso. Outro ponto importante que a gente também deve discutir nos próximos dias é em relação à questão do transporte coletivo, do ônibus, que ainda possui restrições de horário, e justamente por causa desse retorno, é importante que seja ampliado o horário para que as pessoas, os pais, os alunos tenham um ambiente seguro também nos ônibus, e nós, como vereadores, temos que garantir isso, fiscalizar isso, para que o retorno ocorra. E, como a gente colocou também nessa nota técnica, e foi mencionado já por outros vereadores, diversos países já retornaram o ensino. E apresentam o ensino híbrido, remoto e presencial. E a gente não está falando só de países ricos, não é só na Europa, não é só nos Estados Unidos, não, inclusive países mais pobres, países aqui da América do Sul, Argentina, que teve um grande lockdown, né, que é um dos países que mais ficou em lockdown, retornou também, ficou muito menos tempo longe das escolas, né? O Brasil ficou, em média, aí, 40 semanas longe das escolas, enquanto que a média dos outros países do mundo foi 10 semanas, ou seja, muito menos tempo. E até eu vou pedir para o pessoal da casa mostrar rapidamente um gráfico que mostra um estudo que foi feito com mais de 190 países do mundo, e que mostra, aí é um dado triste, né, mas se vocês olharem também, os países pobres, mais pobres, são os países em vermelhinho ali, em que as escolas ficaram fechadas e permaneceram fechadas por mais tempo. Ou seja, esse fechamento tão prolongado vai aumentar a distância que a gente já tem em relação à qualidade do ensino, né? Os países mais ricos, obrigada, que se preocupam muito mais com a educação, encontram formas de voltar com as escolas, entendem que as escolas realmente são essenciais, que é importante o ensino presencial, e, por isso, se adaptam, dão um jeito de se adaptar, enquanto que os países mais pobres têm mais resistência, como a gente está tendo. Ou seja, isso mostra o quanto a gente realmente não valoriza a educação no Brasil, e isso vai ter reflexo nas crianças mais pobres, que são as crianças que mais precisam da educação, né? A gente já falou isso e repete, o Brasil ocupa os piores índices de níveis educacionais. E se a gente continuar com isso, não valorizar a educação, isso vai aumentar ainda mais essa distância. E isso é muito triste, né? E ainda mencionando que as escolas particulares retornaram. Então, o próprio plano de educação do município diz que a educação tem que ser valorizada e tem que ser um instrumento para diminuir a desigualdade. Então, mais um ponto para que a educação presencial retorne aqui em Curitiba. Esclarecendo alguns pontos, né? Hoje, a educação presencial ofertada pelo município de Curitiba já prevê a liberdade para os pais optarem pelo ensino remoto ou híbrido, que não é nem 100% presencial, é híbrido nesse primeiro momento. Então, ou seja, não é obrigatória. Então, é opcional, assim como é
e a gente chegou a discutir requerimentos da senhora aqui, a questão das igrejas, de frequentar as igrejas, das crianças participarem de atividades educativas nas igrejas. Então, ela é opcional. Eu espero, sinceramente, assim como a senhora comentou, que as aulas efetivamente retornem no dia 18 e na semana seguinte aqui em Curitiba. Mas a gente viu, desde o início da pandemia, no ano passado, e esse ano já em diversas cidades no Paraná e no Brasil, a postergação desse retorno por insistência de sindicatos, e de pessoas que não querem o retorno. Então, mais uma vez, o nosso objetivo com esse projeto é justamente reforçar a segurança jurídica para que o retorno realmente aconteça. Eu realmente espero que ele aconteça, mas o nosso objetivo com esse projeto, e por isso a gente está falando tanto sobre os argumentos em relação ao retorno das aulas, é para que ele efetivamente aconteça no dia 18. E eu vou ler aqui os parágrafos do nosso projeto, para ficar claro essa questão também que foi levantada em relação ao executivo, né? O que a gente entende? O que está escrito aqui no parágrafo 1º? O exercício das atividades presenciais não estará sujeito a suspensão ou interrupção, cabendo ao Poder Executivo estabelecer restrições com as normas sanitárias e os protocolos a serem seguidos, inclusive quanto à ocupação máxima dos estabelecimentos. Ou seja, o Poder Executivo poderia restringir significativamente as aulas presenciais, se assim entender ou se assim for necessário. Então, sim, o Poder Executivo tem esse poder. O que a gente entende é que não dá para fechar definitivamente todas as escolas, incluindo as escolas particulares, como a senhora mencionou, também pela questão de que diversas escolas quebraram, fecharam as portas por causa desse decreto. E, mais uma vez, de novo, a gente não é contra a vida, né? A gente entende que tem como ter segurança, tem como seguir os protocolos de saúde com o retorno, né? E tem risco, sim, assim como tem risco em tudo, assim como quem está em casa tem o risco de ser contaminado, porque ninguém fica 100% em casa. Então, é isso. Até um outro dado interessante também que eu gostaria de trazer, em relação ao Reino Unido, né, que a vereadora Maria Letícia trouxe como exemplo de que eles, devido às novas cepas e os novos surtos, eles fecharam as escolas em janeiro. No entanto, mesmo no Reino Unido, eu estava também conversando com uma amiga que mora lá, algumas não é 100% fechadas. As profissões chaves, que são justamente os médicos, professores, policiais, os filhos podem continuar nas escolas. E lá também tem um movimento enorme e muito forte dos pais para que o retorno aconteça o quanto antes, justamente como a gente falou, por causa da preocupação com a segurança das crianças, com o aprendizado das crianças. A gente falou um pouquinho das consequências, né, que esse tempo longo, longe das escolas, resulta. Inclusive, a vereadora Josete também comentou, né, que a gente tem problemas que já aconteciam e que a pandemia só agravou. Então, que é a questão da violência, dos abusos contra crianças em casa, a questão dos problemas psicológicos, do estresse, inclusive do aumento, que é uma coisa que não é muito nem falada, né? Mas o doutor Rubens Catti mencionou, de suicídios entre crianças e adolescentes. Ou seja, é um problema grave, né? Abandono escolar, ou até crianças em creches clandestinas. Então, a gente sabe que quando os pais precisam, né, o brasileiro dá o jeitinho, e tem muitos pais que deixam as crianças com vizinhos que estão lá cuidando de 10, 15 crianças, e que, inclusive, o poder público não pode nem fiscalizar, porque nem a gente, como vereador, ir lá ver se está seguindo o protocolo, que daí não tem protocolo nenhum mesmo, porque é irregular, né? Então, mais um motivo para a gente defender esse retorno, poder ver como está sendo feito e se o protocolo de saúde está acontecendo. Novamente, esse ponto também da saúde mental e psicológica das crianças e dos jovens é um problema muito sério, é um problema que vai se arrastar por gerações. Isso não é recuperado de forma tão fácil. Então, mais uma vez, a gente,
como... né, eu tenho certeza que todos aqui foram eleitos com o objetivo de cuidar da cidade, de se preocupar com as pessoas, com os cidadãos, e tenho certeza que todos aqui defendem isso e se preocupam com isso. Então, mais uma vez, vamos defender isso para que a gente não tenha impactos tão grandes numa geração inteira por causa desse tempo tão grande longe das escolas. Antes de passar a parte, tentar concluir um pouquinho aqui mais 2 aspectos. A questão dos números de casos em Curitiba e no Paraná, que tem reduzido. Então, aqui em Curitiba, pegamos já os gráficos de ontem e os casos as curvas estão em queda. Claro que a gente espera que continuem, a gente espera que, inclusive no Carnaval, né, que as pessoas tomem os cuidados, mais um pedido para a sociedade de que fiquem em casa, de que tomem os cuidados, de que não se aglomerem, para que a gente não tenha um novo surto, né? Nós, como vereadores, estamos, inclusive, dando exemplo, trabalhando nesses dias de Carnaval, discutindo esse tema tão relevante e nos preocupamos para que não ocorram novos surtos e que a gente consiga realmente reduzir de forma significativa os casos. Com relação, também falei das visitas às escolas, mais um ponto também que eu me lembrei agora, que a professora Josete comentou em relação à água. Esse ponto, nós também conversamos com a Secretaria de Educação, e um esclarecimento que nos foi passado, porque nós também questionamos, nós também recebemos pedidos e questionamentos de pais, de professores em relação a esse ponto. E a secretária de Educação confirmou que as escolas que não têm caixas d'água podem solicitar caminhões-pipas para atender as escolas, para que não falte água nas escolas. De novo, e essa é o retorno que a gente ouviu dos diretores. Eles vão tentar, nós vamos começar e vamos nos adaptar a esse retorno. Nós não podemos simplesmente desistir e dizer, não pode voltar, porque a gente não vai conseguir fazer nada. Vamos começar, vamos tentar. E caso tenham problemas, vamos voltar atrás, vamos diminuir a quantidade. A gente não pode desistir de tentar. Então, é isso que a gente tem que fazer. E mais um ponto que eu acho que é importante ainda com relação às vacinas, né? Nós, aqui, vereadores, discutimos esse assunto também na semana passada. Vários vereadores solicitaram que as vacinas sejam prioridade para os professores. Nós também defendemos isso, né? Inclusive, aqui no plano de vacinação de Curitiba, os professores estão no grupo 4, que é um grupo prioritário, né? Se você for ver os grupos anteriores, o que são? Profissionais de saúde, que estão na linha de frente. Claro, sabemos que teve furas-filas, teve problemas ali, mas nós também estamos vigilantes para cobrar esses problemas e fazer com que seja seguido corretamente. Depois, idosos, né, que inclusive agora esses dias estão sendo vacinados, e pessoas com doenças graves, que são os grupos de risco. Então, se você olhar, os principais afetados pela pandemia são esses grupos, idosos. 80% a 90% dos impactados e das vítimas são esses grupos, são idosos e pessoas com doenças de risco. Então, eu, como vereadora, como contadora, como auditora, não tenho competência para dizer e exigir que os professores sejam vacinados antes desses grupos, né? Então, fica complicado. O que a gente tem que fazer, e eu concordo, é cobrar que a vacinação aconteça de forma mais célere, que a gente tenha maior quantidade de vacinas, para justamente que os professores sejam vacinados o quanto antes. Concordo que esse ponto é importante. O que eu não concordo é que a gente condicione o retorno com a vacinação, porque aí a gente não sabe quando vai acontecer. Então, por isso, até falando da emenda do meu colega vereador, professor Dalton, isso a gente não concorda, mas sim em cobrar, em ter uma postura firme para que os professores sejam vacinados o quanto antes e tenham, sim, segurança. Concordamos, né, com o senhor que é importante frisar para a população que o retorno está previsto para acontecer. A gente não está aqui discutindo se ele vai acontecer ou não, a gente só quer garantir a segurança jurídica para que realmente ele ocorra. E, novamente, com liberdade para as pessoas, para que os pais que se sentem seguros retornem às escolas e os que não se sentem continuem ainda por mais um tempo com o ensino híbrido. Então, de novo, nós pedimos aqui o apoio de todos os vereadores para que
concordam que a educação é essencial, é prioridade, para demonstrar para a sociedade que a gente valoriza a educação, que a gente está disposto a contribuir para que o protocolo de saúde e segurança seja seguido, que a gente vai continuar fiscalizando a prefeitura. Obrigada.